Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belém nessa histórica terça-feira, dia 7 de setembro de 2021, dia da independência, mas também o dia de uma ruptura. O presidente Bolsonaro acabou de discursar agora há pouco na Paulista e fez o seu discurso mais duro. Aliás, mais do que um duro discurso, foi uma ruptura. Se a esquerda estava esperando um momento, um vacilo, uma palavra, uma frase mais forte do presidente, bem, para incriminá-lo, para impeachmentá-lo, o momento chegou. O presidente Bolsonaro finalmente disse aquilo que esquerda e direita, no fundo, esperavam, que não mais respeitará as determinações do STF. Chegou, inclusive, a chamar o juiz Alexandre de Moraes de canalha. Bem, o que isso significa na prática? Significa na prática que há uma guerra aberta entre os poderes, uma guerra declarada. Um dos poderes não mais respeitará o outro. Um alegando que o outro extrapolou a Constituição e agora, com atos ilegais, tenta intimidar o povo, diz que não mais respeitará. E o outro poder, aquele que vem exercendo inúmeras manifestações, por assim dizer, que causam espécie, contrárias à Constituição, espera para dar uma resposta. Seja como for, desta guerra não há mais retorno. Deste ponto não há mais retorno. Não há mais como, por exemplo, esperar um presidente disposto a negociar. Mas também, certamente, não há como esperar que o outro poder resolva negociar. Ainda, entretanto, é preciso lembrar que o presidente deu um prazo ao Supremo, mais especificamente a Alexandre de Moraes. Ainda há tempo. Mas até quando? Até amanhã, dia 8. Porque certamente amanhã, o dia 8, será ainda mais quente que o dia 7. Porque o presidente já disse que reunirá o Conselho da República. O Conselho da República, como o nome diz, é um conselho, mas não é um conselho para, digamos assim, que o presidente ouça coisas como a roupa que deve usar, o tom de palavra que deve proferir e assim por diante. Não, o Conselho da República é reunido por apenas para três questões fundamentais: o estado de sítio, o estado de defesa ou intervenção militar. E é claro, essas três coisas estarão na pauta amanhã no Conselho da República. O Conselho da República é composto pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo secretário-geral da presidência, pelo ministro da Justiça, pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, além de mais 6 escolhidos representantes do povo. 2 escolhidos pela presidência, 2 escolhidos pelo Senado e 2 escolhidos pela Câmara. Bem, o que pode acontecer neste conselho? Um sinal verde para um estado de defesa, por exemplo. Ou então para uma intervenção militar, sabe-se lá. Isso saberemos amanhã. Bem, acontece que o presidente hoje sai muito mais forte do que em qualquer outro momento em que esteve à frente da presidência. O presidente queria uma simples fotografia e conseguiu no dia de hoje. Milhões de brasileiros foram às ruas e estão nas ruas em todo o país para que se deixasse fotografar de verde e amarelo em apoio ao presidente e em favor da liberdade, contra a arbitrariedade e desmandos, e também exigindo eleições limpas e transparentes e o fim dos presos políticos. Tudo isso está na fotografia. Fotografia, aliás, reafirmada pela legenda do próprio presidente Bolsonaro. Não é mais possível conviver com presos políticos em tempos de democracia, não é mesmo? Também não é possível irmos às urnas com eleições suspeitas. O presidente voltou a dizer que seria participar de uma farsa, o que foi aprovado pela Câmara, por exemplo.
eleições com urnas não auditáveis. Pois é, tudo isso está na fotografia. Fotografia que certamente rodará o mundo. Mas importa mais do que rodar o mundo ser levada amanhã para o Conselho de Segurança. O que virá do Conselho de Segurança? Claro que não sabemos. Sabemos que é apenas um conselho e pode aconselhar pelo sim, como pode aconselhar pelo não. Mas isso pouco importa. O que importa mesmo, se o presidente Bolsonaro está decidido a um estado de defesa, por exemplo, é a concordância ou discordância das Forças Armadas. E tudo indica, eu digo tudo indica, mas é quase certo, que o presidente tem sim todo o apoio das Forças Armadas de agora. Com esta nova configuração, as Forças Armadas estão muito mais alinhadas com o presidente e com a vontade popular que ficou bem manifesta no dia de hoje. Então viveremos horas muito tensas de hoje para amanhã, porque é exatamente na passagem do dia 7 para o dia 8 que mora o perigo. O presidente não terá uma noite tranquila, receberá telefonemas pela noite toda. Gente preocupada, gente muito preocupada, gente desesperada certamente, usará o telefone ou a linha direta com o presidente e outros para dar-lhe força. O presidente certamente não poderá mais recuar deste ponto. Agora é esperar. E que tudo que deve acontecer nos seja para o melhor. Deus abençoe o Brasil. Até depois.